O ponto que eu ia levantar era justamente sobre isso daí. Se tinha alguma. Porque assim, a desculpa seria o quê? Seria, pô, quero que o suco de laranja americano seja vendido? Provavelmente não, né? Até porque não dá, né? A gente estava falando isso aqui até agora que não dá. Então a lógica lá tá, ela é falha e contraditória na maioria das vezes, né? Ou se não for em todas as vezes. E o ponto do Bolsonaro? A gente já falou aqui talvez que ele não liga muito pro Bolsonaro e isso daí tá sendo uma desculpa. Então a gente consegue analisar que se saísse a anistia, pouco mudaria nesse sentido. Eu acho assim, ele não liga para a figura do Bolsonaro, isso é óbvio, tá? Mas ele tem uma agenda política de atacar o governo Lula. Porque ele sabe que se fosse um governo de direita, estaria alinhado com os Estados Unidos e seria muito mais fácil ele afastar o Brasil do BRICS, né? Desse bloco que está se formando no sul global. Então, assim, não é a figura do Bolsonaro, né? É ser contra uma possível reeleição do Lula ou de algum campo de centro-esquerda, esquerda, que continue aliado ao BRICS. Uhum. E essa foi a figura teatral que ele arrumou para atacar o Brasil e, por tabela, o BRICS, né? Aquilo que eu falei, se ele ligasse o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro estava na posse dele, né? Não estaria na calçada tomando neve na cabeça, né? Sem ter recebido um convite. Então ali é óbvio que ele está usando a figura do Bolsonaro como um fantoche para atacar. E o Bolsonaro do lado de cá abraçou, né? Isso aí caiu no colo dele, ele está aí dizendo que se der anistia e ele consegue negociar a tarifa, então ele está fazendo um papel de bobo também, né? É óbvio que o Brasil não está levando isso a sério e nem vai levar, né? E até o governo, respeitando aqui a independência dos poderes, o executivo não tem poder de fazer o que o Trump quer, né? Quem tem poder para fazer isso no momento é o judiciário, né? É o STF. E um processo que está avançadíssimo, quase chegando no desfecho final, que é decretar a prisão de quem estava envolvido nessa tentativa de golpe. Então eu acho assim, essa cartada política que está na carta dele, né, é mais ou menos como o negócio do fentanil. É um teatro diversionista que está nas cartas dele, que infelizmente confunde um monte de coisa numa coisa que deveria, se tivesse só o interesse econômico e comercial, já seria uma excrescência, porque não faz sentido o que ele está fazendo. Né? Como o professor Ricardo falou, você não vai taxar todo mundo em 50%, assim, igual quando ele escalou com a China, chegou a 145%. Isso é uma coisa... Parece que é brincadeira de criança, né? Parece um pouco... Parece briga de boteco, né? O cara tá lá... até então a gente estava aqui, truco, né? Tava que é nem o truco, Michael chega Jackson. no 12 e o cara grita 24. Fala, não, o jogo acaba no 12. No poker você já deu all-in, não tem como ser. Depois do all-in não tem mais nada. Né? Bem que a gente ficou, quando começou essa briga com a China lá, a gente tava que nem o Michael Jackson aqui, só comendo pipoca, vendo, não sei o quê. E agora... Bom, mas eu já tô bem mais tranquilo aí com a análise de vocês, que provavelmente não vai rolar esse 50%. Mas se a gente for pensar no que eles estão... No que o Trump esperaria, com esse papo de Bolsonaro... primeiro que eu não sei se todo mundo entende, como sociedade, que a princípio ele não tem... Os Estados Unidos, eles não mandam em porra nenhuma aqui, né? Então ele pode dizer lá basicamente o que ele quiser, o máximo que ele pode fazer é tentar intimidar com algum tipo de política e tal, mas eles não têm muita coisa para fazer no que o Alexandre de Moraes, do que o STF tá decidindo, a não ser, sei lá, pegar as contas do Alexandre de Moraes e suspender o acesso dele ao Google, né? Ele não vai mais poder ter uma conta no Facebook, mas ele não consegue, eles não têm poder, nenhum outro país tem poder de mandar em como funciona dentro de nenhum outro país, a menos que por meio que tu vá lá e estoure umas bombas lá, né? Bote umas tropas. Que acho que não vai fazer, né? Que eu suponho, espero que não faça também, né? Porque aí seria demais. Não, e acho que isso tá gerando até um certo problema na própria direita brasileira. Quando você vê hoje, existe um certo racha, por exemplo. O Tarcísio, se eu não me engano, ele começou fazendo críticas muito fortes, né? É culpa do Lula, não sei o quê. Aí, aparentemente, agora ele já tá disposto a negociar com os Estados Unidos. Acho que o Eduardo Bolsonaro não gostou muito dessa. Ele falou assim, pô, como assim? Se você quer negociar com ele, quer dizer que você quer passar por cima sem ter a anistia do Bolsonaro? E para mim, assim, foi um presente pro Lula isso. Por quê?
Porque ele vinha passando por uma queda de popularidade e hoje ele consegue meio que unificar. O Congresso Nacional, a gente teve o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre, falou, não, a gente vai realmente respeitar a medida de reciprocidade. Então você consegue criar uma coalizão do pessoal de centro, pessoal de esquerda, até a centro-direita. Não, a gente precisa responder por uma questão de soberania nacional. Isso aconteceu, por exemplo, no Canadá, né? Eu falei já o Justin Trudeau, por exemplo, do Partido Liberal. Ele tinha 10% de popularidade quando o Trump começou a atacar o Canadá. Não foi exatamente o Justin Trudeau, mas foi o Mark Carney, conseguiu se eleger pelo Partido Liberal, que era praticamente derrotado. Na Austrália também a gente teve eleições que foram influenciadas no sentido negativo pelo Trump, e agora é a mesma coisa. Por quê? Quando você tem um ataque estrangeiro, independente se você concorda ou não, é fato que vai ter uma mobilização nacional para evitar uma ingerência no nosso país. Acho que até conversou isso da outra vez, né, Igor? Se você vai pegar, por exemplo, mas eu acho realmente que o Bolsonaro está sendo perseguido. Então, beleza. Então, faça aqui pelas vias nacionais. Pressiona seu deputado, pressiona seu senador, sei lá, entra com algum tipo de representação para falar, não, eu acho que o Bolsonaro está sendo perseguido por esse motivo. Não convoca uma potência estrangeira para punir o povo brasileiro por conta dos seus interesses políticos. É óbvio que isso vai pegar mal para a população em geral. Claro que tem gente que vai achar que é bom, né? Não, realmente, os Estados Unidos têm que interferir aqui porque está defendendo o meu lado político. Só que daí, como eu falei, pergunta para a pessoa, por exemplo, se fosse o Lula que tivesse preso e aí o pessoal de esquerda convoca a China, por favor, interfira aqui no Brasil, pratique sanções para soltar o Lula. Você acharia legal a China interferindo no nosso país? Não. Então por que você concorda com os americanos fazendo essa ingerência, entende? Então é uma postura bastante agressiva até do ponto de vista geopolítico dos Estados Unidos. Entendi. E agora eu não sei se tu quer falar. Que é inclusive o que o mundo, nessa reacomodação, nessa geopolítica, é o que o mundo tem enxergado na China, né? Porque a China, na verdade, ela tem feito cooperação com todos os países. E você não vê a China impondo nenhum tipo de cartilha para os países seguir. É uma cooperação econômica, se é bom para ambas as partes, sai um acordo e se faz negócio. Você não vê a China querendo mudar o regime político do outro país, criticando como outro país, com as instituições, né, desse país. Ela não ataca a soberania de ninguém. Ela, aquilo que eu falei, ela estende a mão, tem feito acordos. Obviamente, a China tem seus interesses econômicos. Cabe aos países fazerem acordos que sejam bons para eles também, né? Tenho certeza, alguns de nós, nem todos, que vêm aqui conversar com você, tem essa visão muito mais do Brasil. Eu, pelo menos, tenho essa visão. Não estou dizendo que você tenha que se aliar cegamente à China, não. A gente tem que fazer os negócios com a China que seja bom para o Brasil. Fazer negócio com os Estados Unidos que seja bom para o Brasil. Não é aqui que está... Nessa polarização que vem desde um tempo, agora, nesse momento atual, a polarização é ou se é a favor da China ou se é a favor dos Estados Unidos. Não, nós somos a favor do Brasil, tenho certeza, acompanha o conteúdo do professor Ricardo. O que é bom para o Brasil, né? O que a China está mostrando é que ela faz negócio sem impor uma agenda para ninguém. Então, vamos fazer negócio com a China, se for bom economicamente, for bom para o interesse. Eu até, quando o Lula foi para lá, fez alguns acordos, eu fiz as críticas do que eu acho que deveria ter negociado melhor, né? Tipo, vem aquela empresa de aplicativo concorrer com o iFood. Para ser outro iFood, não adianta, né? Se for para continuar precarizando o trabalho dos nossos trabalhadores, né? Para fazer a mesma coisa, para extrair riqueza, vai ser só um concorrente a mais e agora um concorrente chinês. Então, eu acho assim, foi uma crítica que eu fiz, vai trazer, sei lá, data center. Tem transferência de tecnologia, foi vista a parte de agressão ao meio ambiente. O que o Brasil vai ganhar com isso? Só abrir o mercado e deixar a empresa explorar? Também está errado, entendeu? Então, acho assim, os acordos que o Brasil faz com a China não tem essa imposição de agenda. No campo econômico, se for um bom acordo, faça. O que é um bom acordo econômico? O que a China fez com o resto do mundo. Aprender com a tecnologia que vai ser implantada no seu país, receber, até não só por acordo, mas por pressões políticas, né, nesses acordos para que haja uma transferência de tecnologia, e aquilo que não tiver transferência de tecnologia faz como eles fizeram, eles aprenderam a fazer o negócio, né? Não dá igual a gente acabou com a nossa indústria automobilística. Não sei se você lembra até da época da Auto Latina, né? A Ford se uniu com a Volkswagen, criou-se a Auto Latina aqui, a gente virou só uma maquila. A gente só monta os automóveis. A inteligência mesmo da indústria automobilística nunca veio para o Brasil. A área de pesquisa e desenvolvimento, de ciência e tecnologia, de toda essa parte de produção intelectual, tanto de estratégias de mercado, de marketing, ficou tudo na sede desses países. A gente era só igual o filme do Charlie Chaplin, né? Só apertador de Só apertando parafuso e montando os carros. Isso aí não é bom para o país. A gente não aprendeu nada com isso. Tanto que a gente não tem indústria automobilística.
todos os países aprenderam, e todos os países que aprenderam têm a sua indústria automobilística nacional hoje. A China fez isso, né? Deixou a Tesla lá, montar uma mega fábrica e aprendeu a fazer carro elétrico. Hoje domina o mercado de carro elétrico. A Coreia do Sul a mesma coisa. A Hyundai era uma carroça. Exigiu transferência de tecnologia da GM para que a GM pudesse atuar dentro do mercado coreano. Aprendeu. A Hyundai é uma potência na indústria automobilística. O Estado de Desenvolvimento japonês a mesma coisa fez com a Toyota. A Toyota no início era uma carroça também. Aprendeu, depois ainda foi lá nos Estados Unidos e se tornou a maior montadora de automóveis dos Estados Unidos. É uma montadora japonesa. Então, assim, o que o Brasil está fazendo nesse sentido? Né? A minha grande crítica é essa. Vamos abrir o mercado, fazer acordos, mas só ficar montando, só fornecer mão de obra? Não, o Brasil tem que se industrializar e crescer sempre em direção à fronteira tecnológica. Será que a gente... então isso quer dizer que a gente negocia mal no geral, né? E já negocia mal há muito tempo, então, né?